Olá, meu nome é Felipe e vou falar um pouco sobre o compliance. O que é esse conceito e como ele é utilizado na nossa vida e quais os impactos positivos que ele pode trazer. O compliance ele surge, como uma ideia, um termo em inglês, uma ideia inicial de como nós devemos trabalhar o cumprimento das regras. O compliance ele existe como um instrumento para cumprimento das regras nas empresas. O compliance, ele surge inicialmente, esse movimento que a gente tem hoje do compliance, ele surge com as leis americanas, uma lei principal, a FCPA de 1977, anticorrupção, e várias organizações internacionais se baseiam nesse movimento, dessa lei, e nós temos também, em 2010, o UK Bribery Act, que é um alinhamento geral para que os funcionários públicos britânicos não se envolvam em corrupção. Essas leis anticorrupção no mundo todo, elas vão nortear as nossas leis aqui do Brasil e as outras multinacionais em como cumprir as regras e evitar esse tipo de ação fraudulenta que leva à corrupção. De uma forma geral, a gente fala da ética, né? Isso está muito no nosso tempo hoje, de comissão de ética da Câmara, que nós devemos ser ético, aquilo que é antiético, de cancelamento, o que pode ser dito ou não. E sempre, em todos os períodos da história, nós houveram debates a respeito do que é ético ou não. E falar de compliance é falar da base ética. Então, o que seria ética, né? Desde a época dos estudos filosóficos, os filósofos, em especial aqui no Ocidente, eles se baseiam largamente no conhecimento que foi desenvolvido na Grécia, naquele período clássico com Sócrates, Platão, Aristóteles. E depois, em decorrência do pensamento dele, surgiram outras vertentes, outras variáveis. De uma forma muito ampla, en passant mesmo, nós precisamos falar sobre eles para entender o que é ético e por que a gente bate tanto nessa tecla hoje na questão do compliance e de leis anticorrupções, enfim. Sócrates foi o primeiro filósofo que olhou para o mundo assim e falou, vamos falar sobre o homem, tá? Isso do ponto de vista ocidental. Existem outros filósofos no Oriente também que desenvolveram pensamentos para nós, nos baseando sempre na filosofia ocidental, que é esse recorte que eu trago. Sócrates ele é o primeiro que fala assim, vamos olhar para nós, para as questões do homem, e não só para a physis, para o meio natural, pois os filósofos anteriores a eles, os chamados pré-socráticos, queriam dar resposta para o meio ambiente, para onde o homem vivia de uma forma geral. Sócrates não, ele fala, vamos olhar para o homem sobre aquilo que nós podemos alcançar, vamos nos desenvolver. Ele faz essa virada no ponto de vista do foco da filosofia, e ele tinha um método muito específico, sempre através da fala, do discurso, ele questionava os atenienses a respeito daquilo que deveria ser o correto, e ele sempre buscando quem era o homem mais sábio, o homem mais justo. Nessa busca fez enormes inimigos, uma quantidade incrível, ninguém queria falar com Sócrates mais, e ele acaba sendo condenado à morte, por uma certa, por um certo julgamento, ele é condenado. O método que Sócrates utilizava, esse método da maiêutica. A mãe de Sócrates era parteira, então ele utiliza essa ideia da maiêutica. O que é o método maiêutico? É o parto da ideia de que a pessoa já tem consigo a resposta, mas ela precisa de um esforço para rememorar e trazer à tona aquilo que ele já sabe. E ele utiliza diversos diálogos para chegar nisso. Sócrates, nessa busca, ele vai falar sobre ética, sim, sobre como fazer, quais as respostas, como o homem deve se portar. Só que ele faz essa primeira indagação. Então o discurso dele é sempre buscando entender que pessoas que têm uma grande reputação em outra área do conhecimento não necessariamente têm ações éticas, ações corretas. E ele vai buscar, através dessas inquisições que ele faz, desses colóquios, dessas conversas, trazer à tona de que, olha, as pessoas renomadas que têm uma experiência em outra área não necessariamente têm as melhores respostas ou a atitude delas não é a correta, apesar de que elas têm um renome. E isso fez-lhe causar a morte, grandes inimigos. Porém, os seus discípulos continuaram com esse pensamento ativo, que Platão, seu principal discípulo, baseado nesse movimento diferente de Sócrates, Platão continua e amplia
o desenvolvimento filosófico grandemente. Platão sempre vai descrever essas questões de uma forma diferente, porque Sócrates não deixou nada escrito. Platão é quem vai compilar em muitas obras dele. O personagem principal é Sócrates. De alguma forma, ele homenageia e continua o trabalho de seu mestre. Platão, ele vai discorrer a respeito do bem, da busca pelo bem, pelo belo, pela virtude. Aquele que está buscando o bem para Platão está indo atrás da verdade, logo, a verdade, o belo, para ele, são conceitos complexos, mas em passando novamente, Platão quer dizer o seguinte: aquele que está buscando a virtude, está buscando o bem, o sumo bem, o principal, está agindo de uma forma ética. E pautado nisso, ele tem a teoria dele a respeito do mundo das ideias, de uma dicotomia entre o mundo nosso e o mundo que é perfeito. Quem está na busca desse mundo perfeito é quem está fazendo o bem. Logo, quem faz o bem age de forma ética. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, enuncia de outra forma. Ele amplia a discussão com o ponto principal de que, olha, para mim ser ético, o que é o ético? A pessoa que está buscando a virtude. Logo, essa virtude ela vai ser uma busca pela parte intelectual e também pela parte moral. E essa parte moral é ser prudente, ser coerente. Então, além de eu buscar o conhecimento sobre as coisas, eu preciso ser prudente. E depois de um tempo, outros filósofos vão chegando e vão acrescentando mais informações, vão deixando a pesquisa cada vez mais densa, até o momento que no século XVIII surge Immanuel Kant. E da parte filosófica para o Kant, foi um salto muito grande do período aristotélico para Kant, mas sempre se atentando na parte ética. Outras pessoas também discorreram sobre isso, mas entendo que a relevância de Kant é importante porque o Kant ele é muito significativo pelo criticismo, né? Ele promove um criticismo transcendental, em que ele vai julgar a razão, a vontade e o sentimento do ser humano. Então, como a gente deve agir? Né? A pergunta principal, o que devemos fazer, como devemos nos conduzir, né? E Kant ele chega numa máxima, né, a respeito de que ser uma pessoa e respeita os demais como uma pessoa. É um imperativo categórico, ele coloca que isso é o dever principal do homem. Ele reconhecer-se como ser humano, como pessoa, e o outro como pessoa também. Dessa forma, você consegue ser ético, porque você reconhece em você e reconhece no outro também. Essa excelência da pessoa, com que você desenvolva sempre atitudes éticas, pensando em como eu devo fazer. Não só o que fazer, mas o como. Eu posso atingir alguém, eu posso machucar alguém, isso gera algo ruim, algo bom na sociedade, enfim. É uma outra disputa, é uma outra ampliação, e nós temos até hoje discussões a respeito do ponto de vista da ética sobre isso. Então, a ética, de uma forma geral, ela vai trabalhar a respeito dessa escolha e dessa liberdade. O ser humano é livre e precisa fazer uma escolha de como agir no mundo. E a ética passa nisso, nesse julgamento. Eu devo fazer, não devo? Onde eu me baseio para mim ter essa atitude que eu acho que é a melhor para mim? Mas nem sempre o que é melhor para mim pode ser o melhor para a sociedade. Então a gente tem que ter parâmetros. A ética surge como estudo do que a gente deve fazer, como nos conduzirmos. E o direito, né, falando muito nessa matéria de compliance, da parte jurídica, o direito ele surge como o garantidor, né, como o defensor de que as regras sejam cumpridas, dando embasamento para que a ética ocorra. Então é um grande trabalho de forma conjunta, né? A ética existe como esse princípio racional de dar escolha, da liberdade, e o direito como garantidor de que as decisões melhores vão ser tomadas e respeitadas. O compliance, ele está aí como esse instrumento de que nós temos as regras e precisamos segui-las. E que isso não é ruim para o negócio, pelo contrário. O segmento dos procedimentos, das regras, eles vão causar efeitos positivos e não negativos. Então, existe essa aculturação de que não é porque eu faço de um jeito escuso que vai ser sempre o melhor. Talvez o não seguimento do procedimento cause lá na frente uma consequência pior, e não só uma entrega rápida, seja de serviços ou de produtos. Os procedimentos precisam ser seguidos de uma forma geral. Quando a gente também está falando de compliance, né, como esse instrumento para garantir que as empresas ajam de maneira correta, nós vamos falar também de governança corporativa,
que é essa maneira, esse grande sistema de como fazer as coisas de uma forma melhor. A governança ela vai ser esse sistema que vai gerir todos esses movimentos que buscam ser movimentos éticos a respeito de entregas precisam ser feitas, produtos precisam ser concluídos, ok, serviços têm que ser entregues, com certeza. Como fazemos isso? A administração geral do negócio tem que seguir esta linha e a governança ela surge como esse ponto principal. Quando a gente vai falar também de compliance, é interessante pensar da parte do desenvolvimento sustentável e o que o compliance tem a ver com isso. O compliance como segmento das regras da empresa, segmento das regras internacionais e das leis. Mas e na parte ambiental, o que a gente pode pensar? Quando a gente pensa no compliance da parte ambiental, eu estou fazendo um recorte e indicando que eu devo ser produtivo, eu devo entregar minhas metas, porém eu preciso ter uma medida, meu negócio precisa entregar esse resultado se importando com as questões ambientais do meio em que vivemos. Não tem como eu pensar em entregar hoje um produto, um serviço, sem pensar no impacto ao meio ambiente. E desenvolvimento sustentável é esse pensamento de que eu preciso entregar o resultado, eu preciso atender o meu mercado, a necessidade que as pessoas têm, mas eu não posso fazer isso destruindo a casa comum, destruindo o meio ambiente. Eu preciso ter um outro foco que contemple o atingimento da meta com a sustentabilidade. Nós temos que caminhar com essas duas ideias juntas. A sustentabilidade para que outras pessoas no futuro possam desfrutar desse mundo também, sem que, ao entregar o meu produto, ao fazer o meu serviço da melhor forma, eu cause um impacto negativo para mim e para o futuro das pessoas. Isso hoje em dia, parece tão batido, mas é uma mudança no pensamento. Não é de agora que essas questões começam a nos ferir, nos machucar, mas sempre houve essa preocupação. Em menor escala, em alguns países, em outras sociedades. Hoje parece que esse discurso fica um pouco maior. E existe essa necessidade desse segmento, tanto que essa questão de responsabilidade social existe na Constituição Federal, o artigo 225, que diz isso, que o desenvolvimento ambiental ele tem que partir também dentro de pressupostos tem que ser basal. Você pode fazer sua atividade? Pode, mas existe uma responsabilidade social, existe uma responsabilidade ambiental. Então você tem que se atentar a isso se você quiser produzir algum produto novo, entregar algum serviço que a sociedade precisa. Se atente que o meio ambiente é importante, você não pode fazer de qualquer jeito. Então existe já um balizamento, né? Na Constituição, algo muito sedimentado de que você não pode fazer de qualquer jeito. O desenvolvimento o desenvolvimento sustentável, ele vai alinhar isso, de que eu preciso entregar, preciso render, tenho metas, mas pensando sempre na questão da preservação, da questão de que o meio ambiente é importante. Faça, mas faça de uma forma sustentável. Pense no futuro, esse recurso precisa ser entregue, legal, vamos utilizá-lo. Como a gente vai repor? A gente pode utilizar técnicas melhores? O que a tecnologia nos coloca? Quais as posições que podemos pensar novas formas de atender, de novas formas de consumir? A sustentabilidade fala sobre isso. E trazendo para a minha área de atuação, né, eu atuo numa empresa de telecomunicações, e como que eu consigo trazer para mim a questão do compliance e essa questão também do trabalho objetivo em telecomunicações. Dentro do ponto de vista ambiental, de um compliance ambiental, ou seja, de seguir normas que são normas de meio ambiente, a gente pensa assim: existe hoje um movimento de transferência de tecnologia. Nós estamos retirando o cabo metálico da planta e inserindo, né, instalando novas redes de fibra ótica. O que acontece? O cabo metálico, a princípio básico para entendermos o ramo de atuação, o cabo metálico ele é um cabo de cobre que transmite informações, dados, através de pulsos elétricos. O cabo óptico, esse cabo que ele é feito de um polímero, de uma resina, como se fosse um vidro, transmite esses dados através de pulsos de luz. A mudança de sistema de metálico para óptico atende às novas demandas tecnológicas, porque cada vez mais estamos utilizando mais dados, mais informações, mais tecnologia, logo a nossa rede de telecomunicações precisa atender essa crescente demanda tecnológica.
Quem se lembra da internet de escada vai lembrar que não era a melhor internet, mas naquela época para nós era um grande avanço. Hoje em dia ela se torna obsoleta. Para atender esses padrões de tecnologia, nós estamos lançando as redes novas de fibra ótica. O que acontece? A rede de fibra ela permite um tráfego de dados muito maior. E a diferença é que o cabo óptico ele é muito mais fino que um cabo metálico, muito mais fácil de fazer o lançamento e a implantação dele nas ruas, nas cidades, é muito mais tranquilo. Logo, isso é extremamente interessante para o ponto de vista do negócio, do desenvolvimento. Eu posso oferecer um serviço de melhor qualidade, eu posso cobrar um valor maior por esse serviço, pois é um serviço de maior qualidade, de maior tráfego de dados, que atende melhor as famílias e as empresas, cobra um valor maior por ser uma nova tecnologia e, do meu ponto de vista ambiental, isso gera um impacto positivo. Então nós conseguimos alinhar essas duas questões que parecem ser sempre questões paradoxais, cada uma para um lado, mas nós conseguimos alinhar, porque a fibra ótica, a construção dela, né, ela agride muito menos o meio ambiente. Para a gente construir, por exemplo, 60 metros de um cabo de cobre, nós precisamos da exploração de uma área equivalente a 1 tonelada de resíduos minerais para conseguir construir 60 metros. Enquanto eu vou precisar de uma área muito menor e de materiais que são mais abundantes para fazer uma fibra ótica, para fazer 60 metros da própria fibra ótica. Então, o que são esses materiais da fibra ótica? É água, areia, argila, rocha, são polímeros misturados, elas formam um fio muito fino, como um fio de cabelo, e nesse fio se transmitem muito mais informações do que no cabo metálico. Então, do ponto de vista da manutenção da rede, é muito mais interessante a fibra ótica. Do ponto de vista ambiental e também do custo. O custo da fibra ótica ele é mais barato do que o cabo metálico. A diferença é que as caixas receptoras do cabo metálico são mais simples e de manutenção menos exigente do que uma fibra ótica, né? Que exige um equipamento diferente, por ser uma tecnologia nova, uma sensibilidade muito maior, porém o custo acaba sendo menor para a implantação de fibra e até manutenção da rede do ponto de vista do meio ambiente muito mais sustentável. Outro ponto importante é o consumo da energia elétrica. O próprio cabo metálico funciona com pulsos elétricos. A fibra ótica não, são pulsos de luz. E essa luz é convertida nas caixas, né? Nas caixas de emenda, nas caixas terminais, para que o cliente receba os dados dele da mesma forma. Com isso, do ponto de vista de consumo de energia, para 100 metros de cabo metálico, nós vamos usar 3,5 watts de consumo de energia para transmissão de dados. Em 300 metros de fibra ótica, eu preciso de 1 watt só. Ou seja, eu triplico a minha área de lançamento, ou seja, eu preciso... Imagina que nós estamos falando aqui de 300 metros, 100 metros. Imagine a cidade. Quantos quilômetros de cabos nós temos na cidade? Ou seja, eu preciso de uma energia muito menor, 3 vezes menor, para conseguir chegar 3 vezes mais longe. Do ponto de vista da eficiência energética, é maravilhoso. Então, são novas tecnologias que nos ajudam a entender essa meta do compliance, de eu preciso entregar um serviço melhor, as pessoas precisam de mais dados. Legal, é importante dar um serviço de internet melhor. Eu consigo fazer isso diminuindo o meu impacto ambiental? Consigo. Putz, melhor dos mundos. Essa foi uma solução encontrada para conseguirmos atingir essas metas do compliance ambiental. E do ponto de vista de outras áreas, né? Particularmente trabalho com recrutamento e seleção dentro da minha empresa. E o que acontece? O compliance, o que é essa regra, né? Nossa, você tem que seguir regras. O compliance para mim ele é muito tranquilo em relação a eu preciso ser transparente com o meu candidato. Meu candidato vai estar numa entrevista, ele precisa do emprego, mas eu preciso descrever para ele a função que ele vai entrar. Preciso deixar o deixar ciente de que existem expectativas, pressões, e eu não posso, de alguma forma, maquiar isso ou dizer que será de outra forma, simplesmente para retê-lo, para cativá-lo, para ficá-lo conosco. Eu preciso ser sincero, não é a qualquer custo. O compliance passa sobre isso, de que regra é essa? De que como que eu vou trazer uma pessoa para a empresa já enganando, já dizendo que vai ser de outra forma. Eu preciso ser sincero quanto aos desafios. E eu também preciso fazer isso internamente com o meu cliente interno. O gestor que me cobra essas vagas, eu preciso negociar com ele prazos que são
factíveis. Que não adianta eu colocar um número excessivo de pessoas dentro da empresa se a empresa não vai conseguir, os setores após a contratação não vão conseguir finalizar o processo a tempo. Então existe uma negociação, eu também não posso a qualquer custo fazer, existe uma pressão, né, pelo resultado, pela entrega das vagas, mas isso pode ser negociado, pode ser feito de outra forma. Isso entra também na questão do ambiente, né? Eu preciso ter um ambiente humanizado, eu preciso fazer de outra forma, eu não posso ceder simplesmente à pressão e transformar todo o processo do recrutamento numa máquina de pôr as pessoas para dentro da empresa e elas têm que produzir. Não, as pessoas precisam ter um período de aculturação, existe uma curva de aprendizagem. Tudo isso passa por essa questão da humanização e da questão do segmento de regras também. Eu preciso criar métodos e ferramentas que me auxiliem nessa questão da captação das pessoas e da constituição de novos funcionários capazes. Senão os funcionários entram e já entram numa dinâmica toda distorcida, né? Eles já entram com uma pressão que a própria pressão pelo resultado ela existe, mas existe todo um movimento que pode ser desnecessário se nós não prestarmos atenção de que existem regras de convivência, existem regras que precisam ser seguidas e que essas regras existem para facilitar o processo. Logo, se existirem regras que não facilitem o processo, a gente precisa conversar sobre isso. E de uma forma ética, como foi colocado desde o começo, é fazer o que é bom para o grupo e nos alinharmos a isso, né? O compliance ele é importante por isso. E eu entendo que o impacto positivo e como o compliance muda a minha vida é de que nós precisamos olhar o ponto de vista ético. As regras e os processos existem, mas existem porque as pessoas precisam de orientações, os processos precisam ser ordenados e tudo isso vai ocorrer de uma forma ética, de uma forma que privilegie o grupo, que privilegie o indivíduo, para que a gente consiga entregar os resultados. Bem, é isso. Muito obrigado.